como que a gente ajuda as crianças, os adolescentes a terem vontade de comer bem? E aqui eu falo assim, como motivá-las, né? Aí tem um detalhe que é o seguinte: a gente sempre tem que lembrar disso, né? Que é uma coisa que eu sempre falo, a gente precisa ensinar as crianças a comer e não fazê-las comer por motivação externa, tá? Então, a ideia é que a vontade de comer tenha que partir da criança, certo? Então, tem que ser um estímulo irresistível para ela, né? Para ela ter vontade de comer bem, né? E aí tem uma técnica que é o empacotamento das tentações, que chama isso. Nossa, o que é isso? É o seguinte, ela vincula uma ação que você deseja fazer com uma que você precisa fazer. Então, por exemplo, quando você faz isso, você gera um estímulo supranormal. É um estímulo muito mais atraente. Por exemplo, você cria o hábito de... Você quer criar o hábito, você precisa criar o hábito de fazer uma caminhada. E você adora ler, né? Estudar, ler. Então, uma ideia, né? Uma forma de você fazer esse empacotamento é você caminhar ouvindo um audiobook, né? Então, você vincula uma ação que você deseja fazer com uma que você precisa. Isso faz com que o estímulo fique supranormal. Outra coisa, outro exemplo, por exemplo, eu fui pensando em alguns exemplos assim. Se vocês tiverem alguma ideia, pode pôr aí também. Você precisa cozinhar mais, mas você às vezes tem preguiça, não. Né? E seria bom você cozinhar mais na sua casa, quando você tem tempo, no sábado. Por quê? Porque você pede menos comida, delivery, a comida da sua casa com certeza é mais saudável, né? Então você precisa cozinhar mais, mas você... isso é difícil de eu tornar esse hábito. E aí você adora escutar música. Você pode associar, então, o cozinhar com escutar música. Isso torna o cozinhar, né, um estímulo supranormal, tá? Então, são estratégias simples para tornar qualquer hábito mais atraente. Tá bom, gente? A gente faz isso naturalmente com as crianças, às vezes, né? Por exemplo, a gente vincula a hora de tomar banho, eu não quero tomar banho, não sei o quê, a gente vincula com uma brincadeira, né? Então, não, vamos brincar, vamos levar o barco para tomar banho, né? Então, não deixa de ser uma vinculação que você está fazendo. Você está vinculando uma ação que a criança quer fazer, que ela gosta de fazer, com uma que ela precisa fazer, que é tomar banho. Né? Mesma coisa com o dormir e o mamar, por exemplo. Pode até criar uma associação que depois vai ser difícil de ser desfeita, né? Aí não vou entrar nessa coisa aqui. Mas não deixa de ser criar um hábito irresistível, né? Então, assim, em relação ao comer, né? Como é que a gente poderia tornar o comer e a comida estímulos mais atraentes para as nossas crianças? Né? Estímulos supranormais que vão ativar esses centros de recompensa, que vão liberar dopamina, né? E que vão fazer com que elas sintam prazer, que elas gostem daquilo. Ou seja, vai fazer com que seja um hábito irresistível. E aí eu pensei em algumas coisas, né? Eu acho que primeiro, assim, para uma criança que muitas vezes resiste até de sentar na mesa, né? Tem criança que a mãe não consegue que a criança fique sentada na mesa para comer, né? Então, isso é o princípio, na mesa não, né? À mesa, né, gente? Então, assim, sentar à mesa para fazer as refeições. Então, tem criança que a mãe não consegue nem isso, né? É muito comum. Então, para essa criança, ela precisa sentar à mesa, certo? Então, você precisa associar aí coisas agradáveis. Não, você pode fazer o horário da refeição ser um momento de diversão, de alegria, de relaxamento, um momento mesmo que é um tempo de qualidade com os pais,
né? E a gente está precisando tanto de tempo de qualidade com nossos filhos, né? A gente também precisa disso. Então, a gente pode unir o útil ao agradável, vamos dizer assim, né? Porque, gente, a criança, ela quer muito fazer coisas com a gente, né? Então, se a gente torna esse momento da refeição agradável, isso faz com que se torne um estímulo muito mais atraente para ela, tá? Agora, a gente pode também tornar a comida irresistível em si, a própria comida, né? Como? Mudando a aparência, pelo cheiro da comida, pelo próprio sabor, né? A comida colorida, né? A criança pequenininha, especialmente, ela gosta muito de cor. Quando ela tá aprendendo a comer ali um bebezinho, né? Ela gosta de cor, tanto é que a gente põe os mobilizinhos, né? Porque ela fica... Então, assim, uma comida colorida é um super estímulo para ela, né? Então, assim, lembra do junk food que eu falo, né? Você pode... Aí, como que a gente faria com que uma salada, por exemplo, ficasse irresistível? Né? Então, ao invés de você... eu não gosto de alface, eu não gosto de uma couve crua, talvez eu gosto, mas assim, vamos supor que eu não gostasse. Então, como você faria para ela ficar mais irresistível? Então, você, por exemplo, colocaria fruta, né, que teria um sabor doce, amêndoas torradas, que ficaria crocante, queijo, e aí você aumenta a densidade energética, né? Coloca proteína, né? Até pãozinho torrado, molhos, tudo natural que eu tô falando, né? Tudo comida de verdade, né? Até macarrão integral. Então, gente, outra coisa, vasilhas diferentes, pratos diferentes. Você pode, aqui é a mesa VIP, é a mesa... Né? Inventa. Então, você tem que usar a criatividade, né? E tudo isso, quando você vai comer uma salada dessa, maravilhosa, de cor, de sabor, de crocância, dá outro. Então, é aquilo, você está fazendo igual a indústria faz com a gente, né? É aquela combinação que torna a experiência do comer irresistível, né? E acaba que ela vai comer mais a salada. Agora, sim, isso não vai funcionar para uma criança que ainda nem está pronta para experimentar uma salada, tá bom, gente? Isso é para aquela criança que já, talvez até com uma coisa tão bonita, ela experimente. Mas essa técnica é assim, às vezes a criança ela come um pouquinho de salada, mas sabe aquele negócio? Tipo, e aí você pode, né? Lembrando sempre de o objetivo não é a criança comer, é aprender a comer. É um objetivo de mais longo prazo. Então, você não deve forçar, pressionar para ela comer, nem, né, não pressionar para experimentar, tá bom? Então, depende da criança, você tem que ver aí a situação da sua casa. Então, é isso, gente. Vamos caminhando aí aos poucos para ter hábitos mais saudáveis, né? Ter constância, persistência, né? Um passinho de cada vez que você vai ter lá no final um resultado, né? Para a sua saúde, para a saúde do seu filho. Tá bom? Se você acha aí que alguma mãe pode se beneficiar, compartilha, por favor, esse conteúdo, que vai ser bom para todo mundo, para ela. E até semana que vem, gente. Um beijo.